Queridos irmãos, meditando na Palavra de Deus antes de participar da ceia, devemos abrir o coração e acolher aquilo que o Senhor prepara para nós, em termos espirituais. E eu convido então a sua atenção e a sua participação nessa hora, para que acompanhe a leitura bíblica que faremos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, texto em que o apóstolo Paulo instrui a igreja de Corinto acerca da ceia do Senhor, e como a ceia do Senhor deveria ser celebrada e como deveria ser a participação dos crentes nesse momento. A partir do versículo 23 até o final do capítulo, acompanhe na sua Bíblia a leitura que passo a fazer agora. 1 Coríntios 11, 23 em diante, diz assim a palavra do Senhor: porque eu recebi, disse o apóstolo Paulo, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, disse Paulo, eu as ordenarei quando for ter convosco. Vamos ter mais uma palavra de oração. Querido Deus, a Tua palavra está diante de nós e nós temos o coração aberto para acolhê-la. Pedimos, ó Deus, que Tu abras os nossos olhos, que Tu ilumines os nossos corações e que Tu ponhas em nós o Teu doce e santo Espírito e que possamos, ó Deus, neste instante ouvir a Tua voz e ter o coração tocado pela mão graciosa e afável de Cristo, para que possamos, ó Deus, também reagir aos apelos do Teu coração e buscar viver de maneira mais íntegra e sincera na Tua companhia, neste mundo tão difícil. Ajuda-nos então agora, mostra-nos o caminho que queres que nós trilhemos e fortalece-nos na fé, para que não tropecemos na caminhada da vida. Possamos, ao contrário, honrar, dignificar Cristo, que é o nosso Salvador. Ajuda-nos agora e dá-nos a Tua paz e a Tua bênção. É por Jesus que oramos. Amém. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto por demais conhecido e nós precisamos ouvir o que o apóstolo Paulo fez questão de ensinar à igreja de Corinto no passado, porque nós não somos tão diferentes assim em termos de necessidade espiritual, moral e relacional daquela igreja que viveu há muitos e muitos séculos antes de nós e que teve também a mesma experiência que muitos têm hoje em dia
e que estão também palmilhando o mesmo chão da fé e vivendo no mesmo ambiente que nós vivemos, que é a igreja, o corpo de Jesus. A igreja de Corinto foi uma igreja por demais complicada, nós sabemos, difícil de ser pastoreada. O apóstolo Paulo plantou a igreja e a pastoreou de longe, através de suas cartas, e ele fez questão de enfrentar situações difíceis, sob a ótica da palavra de Deus, do Espírito Santo de Deus, da instrução do Evangelho. Ele chamou a atenção dos crentes para uma vida digna de Cristo, digna do Evangelho. Era uma igreja que vivia dividida, uma igreja que havia brigas, rusgas, conflitos internos seríssimos, que extrapolavam os limites do próprio ambiente comunitário da fé. Crentes levando ao tribunal outros crentes, e um vexame testemunhal sendo propagado no meio da sociedade da época. Havia imoralidade a ponto de nós compreendermos que algo hediondo, terrível acontecia, sem precedente no nosso meio, graças a Deus, não é? A ponto de um filho deitar-se com a mulher do pai, né? E isso estava sendo tolerado por parte da igreja. Outras coisas terríveis aconteciam. A perseguição interna na igreja por parte de líderes maus, disseminando falso ensino, o combate ao apóstolo Paulo, à autoridade apostólica, dizendo que ele não era um apóstolo genuíno de Jesus Cristo e que não tinha, portanto, que ser considerado, levado a sério. E tantas coisas aconteciam. E também na área espiritual, uma igreja que não respondia corretamente à presença e à dinâmica do Espírito Santo que deveria reinar nos corações. Uma igreja que atropelava as coisas e tentava fazer a obra de Deus não do ponto de vista bíblico, escriturístico, não do ponto de vista do coração de Deus, da vontade do próprio Deus, mas a partir do seu próprio coração e das suas próprias motivações. Portanto, uma igreja contaminada pela natureza humana caída gerava pecaminosidade em vez de santidade. Uma igreja que não sabia se relacionar com as coisas espirituais. A ceia é o reflexo de um grande defeito na vida da igreja de Corinto. Era uma igreja que não sabia participar da ceia, celebrar a Eucaristia de Jesus, porque ela não compreendia o significado disso, não sabia o que estava fazendo, não sabia que quando participava dos elementos estava anunciando, testemunhando alguma coisa. E era uma igreja que não ligava muito para a repercussão de suas ações religiosas, espirituais. Eu creio que há um risco para nós, todas as vezes que nós comparecemos a este momento tão especial e solene, o risco de nós tentarmos também fazer as coisas do nosso jeito, o risco de nós chegarmos até a presença de Deus carregando os nossos fardos de pecado e pensarmos que há um jeito fácil da gente tratar de pecado na presença do Senhor. Como se nós, estando aqui nesse ambiente, recebendo os influxos energéticos dessa hora, né? Não existe isso, não é, irmãos? Mas muitas vezes há na cabeça de alguns essa ideia, como se houvesse um fluxo energético e espiritual dos céus até nós nesse instante que nos purgasse, nos purificasse instantaneamente e magicamente, porque estamos aqui. Sem confissão, sem arrependimento, sem quebrantamento, sem mudança de vida, sem comprometimento com Cristo, com a palavra de Deus, com uma vida íntegra, sem nada.
Trazemos os nossos fardos, carregamos os nossos pecados e os trazemos até aqui e pensamos que magicamente, ao sairmos daqui, esses pecados sairão conosco e eles não mais serão um fardo nos nossos ombros e não nos incomodarão mais. Poderemos continuar do mesmo jeito. Assim vivia a igreja em Corinto. Do seu jeito, a seu modo, o pecado acontecendo e se alastrando para todas as áreas, por todos os caminhos, em todos os lugares, e o povo pensando que era muito especial, cheio de dons, cheio de experiências, cheio de Deus. E vem o apóstolo Paulo e diz: nada de Deus aí, muito de vocês, muito do homem perdido, muito do coração empedernido do pecador, aparecendo em cada momento da vida comunitária. Muito erro, muito fracasso espiritual. É hora de mudar. É hora de assumir novas relações com o céu e com a terra. Como gente e como povo de Deus. Estamos diante da mesa de Cristo. E esse é o momento em que nós participamos de algo extremamente importante. Cristo está presente aqui. De fato, Ele não está nos elementos físicos desta hora. Por isso, os elementos são simples, pois são simbólicos. O que eles simbolizam é o que representa em termos de gravidade e significado para esse momento. É Cristo, é o Evangelho. E ao participarmos destes elementos, nós estamos, compreendam, testemunhando ao mundo alguma coisa importante. E o que é que nós estamos fazendo quando nós participamos da ceia do Senhor? O que a nossa participação nesta mesa quer dizer? Eu queria dar a você algumas respostas para essa pergunta. O que a nossa participação quer dizer nesse momento sacramental da ceia do Senhor? Em primeiro lugar, eu queria dizer que quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos dizendo que compreendemos o valor exato da obra expiatória de Jesus Cristo por nossa vida. A primeira coisa que eu e você devemos ter compreensão, consciência, ao participarmos desse momento, é de que nós estamos participando de uma hora sacramental, em que Deus empenhou o seu nome e fez promessas para esse momento. E as promessas de Deus para o seu povo, para aquele que se aproxima desse momento com o coração aberto e desejoso de comungar, de ter comunhão, de ter interação e vida com Jesus, a promessa do Senhor é que Ele derramaria a sua bênção. Ele compartilharia do seu amor. Ele fortaleceria espiritualmente este ou esta, com a sua presença santificadora. Portanto, quando nós nos aproximamos desse momento, devemos saber que há um significado no nosso levantar do nosso lugar e vir até a frente, e estender a mão e lançar mão desses elementos que o apóstolo Paulo diz, é em nome de Jesus e que simbolizam seu corpo e o seu sangue. Portanto, quando eu faço isso, eu devo compreender, eu devo ter consciência de que eu sei exatamente o valor da obra expiatória realizada por Cristo Jesus no meu lugar. O apóstolo Paulo, quando descreve a ceia do Senhor para os crentes em Corinto, ele diz, eu recebi do Senhor, e o que vocês precisam receber é apenas o que vem do Senhor. É apenas aquilo que Cristo fez. E o que é que Cristo fez? Quando Ele instaurou no meio da sua igreja, na vida dos seus discípulos, a ceia, a nova aliança do amor de Deus com o seu povo. Cristo, Ele disse,
O Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, tomou o pão. Vejam as palavras. Na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu aquele pão e disse: é o meu corpo dado por vós, dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de cear, tomou também o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados, diz o Evangelho. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Vocês perceberam as nuances do Evangelho presente aí? Da obra expiatória de Jesus, realizada na cruz do Calvário pelo povo de Deus, pelo povo redimido, pelo povo alcançado pela graça. Aqui está sendo descrita toda a majestosa obra de salvação, em poucas palavras, mas gravíssimas palavras. Aqui está sendo dito que nós não poderíamos conseguir-nos a salvação por nós mesmos. Nós não tínhamos méritos em nós mesmos. Foi preciso que o Filho Santo de Deus viesse ao mundo e entregasse no nosso lugar a sua vida para resgate de pecadores. Aqui está sendo dito que a obra de Jesus foi eficiente e eficaz sobre a vida daqueles a quem Deus escolheu salvar. Aqui está sendo dito que essa obra magnífica de salvação só pôde ser realizada porque Cristo chegou até nós, porque Ele estendeu sua mão, porque o céu nos abraçou e rompeu com um abismo que existia entre nós e o Salvador, entre nós e o Deus eterno. E agora, a justiça satisfeita na obra da cruz nos justifica de todo o pecado. E agora somos de pecadores indignos, feitos também filhos do Altíssimo, abraçados pelo amor, envolvidos pela graça, tomados por um novo desejo de exaltar, de dignificar e de viver para a honra e glória do nosso Redentor. O seu corpo foi moído, o seu sangue foi vertido por nós. Obra de expiação. A tampa cobriu a nossa vida. A ira de Deus não caiu sobre nós. A graça foi derramada. De indignos, fomos agora alvos. Fomos colocados na posição de alvos do amor salvífico do Deus eterno. E agora, quando nós participamos desta hora, nós devemos compreender que só podemos fazê-lo porque Deus em Cristo fez uma aliança, um pacto de amor conosco. E Ele prometeu nos abençoar, a despeito de quem nós somos e do que fazemos enquanto nós vivemos. Mas Ele o fez para que nós tivéssemos algo novo em nossa vida. Não vivêssemos mais na mesmice do pecado. Vocês são capazes, irmãos, de compreender bem o sentido de nós comparecermos em torno dessa mesa, numa hora tão solene como esta, tão especial, tão significativa? A pergunta que nós fizemos é: o que a nossa participação nesses elementos sacramentais quer dizer? Em primeiro lugar, quer dizer que nós compreendemos o valor exato da obra expiatória de Jesus. Nós compreendemos,
Nós somos capazes de contar a história, de falar as razões, os motivos que levaram o Filho de Deus levantar-se do seu trono de glória e vir até esse mundo mau e vil, para ser levado à cruz, ao madeiro, no nosso lugar. Nós somos capazes de compreender isso. E se isso não tocar o nosso coração e não nos constranger e não mudar a nossa postura enquanto nós estamos assentados, como é que nós vamos nos levantar? Como nós seremos corajosos para nos levantar do nosso lugar e lançarmos mão disso? Se nós não compreendermos o sentido da obra da salvação. Mas há um segundo significado para nós participarmos da ceia. E quando nós participamos, nós estamos testemunhando ao mundo que nós compreendemos bem isso. E o que é que a nossa participação quer dizer? Em segundo lugar, a nossa participação nos elementos sacramentais da ceia do Senhor quer dizer que nós temos também consciência de que, além da possibilidade de pecar, existe em nós também a capacidade de nos santificar. Quando nós participamos do sacramento da ceia do Senhor, nós estamos dizendo também que compreendemos, que temos consciência de que, além de existir dentro de nós a possibilidade de pecar, existe também agora, por fruto único e exclusivo da graça de Deus em Cristo derramada sobre nós, existe, portanto, também a capacidade de nos santificarmos. Eu e você somos pecadores, e existe dentro de nós uma índole má. O pecado corrompeu a nossa natureza. Nós temos um coração empedernido, que tende e que pende sempre para tentar realizar os seus próprios desejos. Nós somos pecadores. E isso não nos diferencia em nada dos crentes da época de Corinto, no primeiro século. Veja o que o apóstolo Paulo diz aí, a partir do versículo 27. O apóstolo Paulo diz assim: porque aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Escute, há uma possibilidade de pecar nessa hora. E o apóstolo Paulo lembra os crentes de Corinto: cuidado quando vocês estiverem reunidos para a celebração da Eucaristia do Senhor. Por quê? Porque aquele que comer ou beber o cálice indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Então ele vem com a recomendação apostólica: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão, beba do cálice. Novamente, a exortação apostólica: pois quem come e bebe sem discernir o corpo de Cristo, quem come e bebe sem discernir que tem comunhão com o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Quem come e bebe sem participar dessa obra de Cristo, quem come e bebe só para teatro, cuidado, há um risco de pecado nesta hora. Agora lembre-se, é um rito sacramental. Deus empenhou o seu nome, que é santo. Não trate aquilo que é santo de maneira profana. Tenha temor no coração. Quando nós participamos da ceia, devemos ter consciência de que, além da possibilidade de pecar, existe também em nós a capacidade de nos santificar. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, disse o apóstolo Paulo,
não seríamos julgados. Há muitos fracos, doentes no meio de vocês, disse Paulo. Mas isso por quê? Porque o juízo de Deus tem recaído sobre a vida de alguns. E alguns já até morreram por causa disso. E a ideia que Paulo transmite é fruto do julgamento de Deus. Porque se conduziram de maneira errada, e em vez de desfrutar da bênção do Senhor prometida, receberam dele o seu juízo. E o apóstolo Paulo diz, para que não fossem tragados com o mundo sem Deus, o mundo que está debaixo da ira de Deus, para que não fossem tragados pelo mundo, foram retirados do meio da igreja. Irmãos, é sério. Meu coração estremece. Se isso não transmitir temor ao seu coração, o que é que pode fazê-lo? Você tem consciência de pecado? Existe a possibilidade de pecar, e isso é natural, não é? Nós sabemos que somos pecadores, e nós pecamos, e nós temos consciência de pecado. O que é que nós fazemos diante disso? Porque a obra da expiação gerou em nós uma nova natureza. Deus infundiu em nossa alma uma natureza santa, responsiva aos apelos do seu coração. Agora não somos regidos e dominados apenas pela natureza humana caída. Existe o Espírito do Senhor que habita em nós. E essa nova natureza criada segundo Deus na obra de redenção nos dá a habilidade, a capacidade de não pecarmos e de vivermos a santidade de Deus do jeito que Ele requer. É possível não pecar. A minha palavra para você ao participar da ceia é: venha com a consciência de que você é um pecador, uma pecadora, mas lembre-se que em Cristo e no encontro com Ele existe também agora a motivação nova para não pecar e vencer o pecado e viver uma vida de santidade. Lembrando que você continua sendo pecador, com uma natureza, coexistindo com uma natureza caída, e que vai ter sempre que lutar contra essa índole que existe dentro de você. Mas você tem a força do céu para se levantar contra isso. Escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo, no capítulo 3 da sua epístola, no versículo 5, precisamente, ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Agora nós podemos. Meu querido irmão, minha querida irmã, não viva mais entregue nas garras do pecado. Você pode viver enleado, enleada pelos laços da cruz. Você pode viver nos braços do amor de Deus, os braços de Cristo, que são fortes e podem amparar a sua vida no dia mau. Em terceiro e último lugar, a pergunta que fizemos é o que a nossa participação nesta hora quer dizer. Em terceiro lugar, quando nós lançamos mãos desses elementos sacramentais, nós estamos dizendo que assumimos o compromisso de ser um canal de bênção da parte de Deus para a vida comunitária do seu povo. Nós estamos dizendo ao participar disso que assumimos um compromisso sincero, um compromisso real de sermos um canal de bênção da parte de Deus para o crescimento, para o fomento da vida comunitária do povo de Deus. O apóstolo Paulo diz
A partir do versículo 33, ele diz: assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer. Veja, até um pouquinho antes, até o versículo 32, Paulo estava tratando individualmente, prescrevendo coisas individualmente, pessoalmente, para que os crentes compreendessem a sua tarefa diante de Deus. No versículo 33, ele coloca a ideia coletiva, comunitária. Aí ele diz assim: irmãos meus, quando vos reunis, quando vocês se reunirem com o propósito de comer, de participar da ceia, de celebrar o sacramento, esperai uns pelos outros, dinâmica de vida comunitária na fé. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Irmãos queridos, nós devemos avivar na nossa memória que nossa caminhada cristã não é isolada, individualizada. Embora seja a caminhada de um, não é uma caminhada solitária. Nós caminhamos como povo de Deus, numa grande caravana da fé, sobre a face da terra. E não podemos, portanto, caminhar sozinhos. A minha participação no elemento significa que eu tenho uma família da fé. E eu não menosprezo a minha família da fé. Eu sei que essa família da fé só existe porque Cristo deu a sua vida por nós, não só por mim. E, portanto, eu não quero ser motivo de tropeço na vida do meu irmão, da minha irmã. Pelo contrário, quero ser motivo de bênção na vida do meu semelhante, do meu irmão, do povo do Senhor. Quando nós participamos da ceia, devemos compreender que há um compromisso a ser assumido. E o compromisso nessa hora de quem participa da ceia é se colocar nas mãos do Senhor para ser um instrumento de sua bênção na vida de alguém. A partir da igreja, para o mundo. A minha pergunta para você, antes de participar do sacramento, é: você tem compreendido exatamente o sentido de sua participação nesta hora? Você tem se comprometido com a vida de comunhão, com a vida de ser instrumento de bênção, de paz, de edificação na vida do seu irmão? Você tem se comprometido com uma vida de santidade real, prática, dinâmica, para todo dia, para todo lugar? Não só para dentro do recinto do santuário, mas também para o recinto do lar, do trabalho. Você tem se comprometido com a vida de santidade? Você tem buscado a santidade? Você tem honrado o Evangelho? Você tem procurado fazer Cristo conhecido? E cada vez maior, e você cada vez menor. Que Deus abençoe a sua participação nesta hora. Que o seu coração se encha da presença rica e alentadora do Espírito Santo de Deus que está aqui. E que nesse instante, os nossos corações abertos, receptivos, sejam preenchidos com a bênção do Senhor. Eu queria, portanto, que você curvasse a sua cabeça nesse instante. E à luz do que o próprio texto nos exortou, que nós orássemos nesse instante, consagrando o nosso coração e a nossa vida para a obra do Senhor e para o próprio Cristo. E nos preparássemos para participar. Confesse seus pecados, fale com Deus sobre a sua vida, fale com Deus sobre os seus tropeços, mas também fale com Ele a respeito daquilo que você almeja e deseja
a partir do Evangelho. O que é que você quer ser nas mãos do Senhor? O que é que Deus pode fazer por seu intermédio no mundo em que nós estamos, na igreja em que nós coexistimos? Ore ao Senhor, que o Espírito do Senhor ilumine a sua vida nesse instante.